Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast Natal do Futuro. Aqui a gente debate os grandes temas da nossa cidade e trazendo sempre profissionais, pessoas que possam contribuir diretamente para elucidar, esclarecer acerca de políticas públicas, acerca de parcerias público-privadas e também acerca de temas que possam ajudar a coletividade a impulsionar o desenvolvimento econômico, social, turístico da cidade do Natal. Hoje nós vamos trazer um tema de grande relevância e que tem trazido muita preocupação para toda a sociedade natalense. Nós tivemos acesso a dados do SUS que apontam um crescimento vertiginoso de pessoas com transtornos mentais, inclusive um alto índice junto a crianças, adolescentes e, sobretudo, também no ambiente escolar. Isso tem trazido muita preocupação e esse tema tem sido fruto de muitos debates, inclusive na Câmara Municipal, através da atuação do nosso mandato. Então, hoje nós estamos aqui com a presença de um especialista no tema, Neri Adame, e eu quero aqui fazer um breve resumo acerca da experiência dele. É administrador, formado também em pedagogia, pós-graduado em psicopedagogia, neuropsicologia, psiquiatria da infância e adolescência. Além disso, Neri é mestre em ciências da educação, trainer em neurofeedback e em neurometria, consultor educacional, professor universitário, pesquisador de neurociências e coordenador da Clínica Domus. É muita coisa, né? Seja bem-vindo, Neri. Que alegria ter você aqui conosco. Primeiro, eu queria agradecer o convite e parabenizar por você estar levantando esse tema, que é um tema que ele ainda é muito escondido, ele ainda é colocado embaixo da gaveta, quando a gente fala de depressão, de ansiedade, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. E que isso tem um impacto direto no processo de aprendizagem e no futuro dessas crianças. Então, parabéns, vereador, por puxar esse tema. Neri, a gente tem aqui alguns dados, né? Os dados do número de atendimentos no SUS com relação a essa questão da saúde mental aumentou em 32% em Natal de 2018 para cá. Né? Esses dados revelaram que Natal foi apontado como a segunda capital do Nordeste com maior número de pessoas com diagnóstico médico de depressão. Então, esses números são preocupantes e o que é que você atribui, né? Foi o pós-pandemia ou só potencializou por conta da pandemia, né? Como é que você vê esse crescimento? Quais são as razões desse crescimento? Vou lhe falar que esse crescimento é muito maior do que esses dados. No consultório, a gente tem visto e conversando com muitos colegas, Hum. psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, a gente percebe que de 2020 para cá, nós tivemos um crescimento de quase 60%. Esse é o dado que nós encontramos no consultório. Dados de um crescimento vertiginoso, né, principalmente com queixas relacionadas a alterações de sono, ansiedade e depressão que impactam diretamente nas questões de vida diária ou na aprendizagem. Então esses números eles são alarmantes, são muito preocupantes. Eu vejo que a pandemia ela potencializou. A pandemia ela não construiu Não foi a algo novo. causadora, né? Não, ela potencializou algo que já não estava bem. Então, se você pegar os dados de 2018, 2019, nós já tínhamos, por exemplo, dependência tecnológica. Já existe um transtorno específico em crianças e adolescentes por dependência de jogos. Então, a pandemia ela veio e ela trouxe uma alteração gigantesca em alguns pilares que, para mim, são essenciais. Eu pesquiso sobre neurociência há algum tempo, e todas as vezes que eu vou em congresso ou falando alguma coisa sobre o tema na mídia, sempre me pergunto sobre as novidades. Quais são as novidades da neurociência para esses campos? E são as mesmas: sono, alimentação, atividade física e hoje o uso excessivo de telas. Essas são as grandes novidades. Algo que nós já conhecíamos antes, mas que a pandemia potencializou muitas dificuldades que já existiam.
Neri, uma preocupação também, sobretudo com a questão da saúde mental das crianças e adolescentes no ambiente escolar. Nós tivemos agora a oportunidade de participar da Expo Edu, que você foi também um dos palestrantes lá, e a gente viu a preocupação dos educadores, professores, diretores de escolas, né, o alto índice de depressão, automutilação, dependência digital e também, casos inclusive de homicídios aqui, em Natal, recentemente, numa escola no bairro das Quintas, um adolescente de 15 anos, né, assassinou um outro colega também, jovem, menor, 15 anos de idade, por motivos fúteis. Então, o que é que tem levado esse alto índice, de violência, de depressão, de casos de transtornos mentais preocupantes no ambiente escolar? Qual é o reflexo disso na qualidade do ensino e quais são as alternativas? Como é que você vê hoje, a qualificação profissional dos educadores, dos professores que estão lá na ponta e que também terminam, de uma certa forma, sendo atingidos diretamente com esse ambiente escolar, entre aspas, né, com a contaminação dessa questão Uhum. da, né, e dos transtornos mentais, e isso, consequentemente, faz também com que a mente do professor, do educador, fique adoecida dentro dessa convivência, dentro desse cenário, dentro desse processo. Né? Como é que você vê esse cenário e quais são as possíveis alternativas que a gente pode adotar? Vamos lá. Primeiro item, eu digo que quando a família não vai bem, a escola não vai bem e a sociedade não vai bem. Então, se a gente vai puxar o primeiro, que é a base de tudo que está na família, a gente já percebe que na família nós temos algumas lacunas. Eu digo que a gente está precisando parar tudo. Vamos parar, dar um passo para trás, analisar aquilo que está certo e aquilo que a gente observa como algo errado ou que a dinâmica familiar está propiciando potencializar tudo isso. E eu vou citar algumas coisas. É muito interessante como a relação pai e filho mudou ao longo dos anos. Lá no consultório mesmo, eu tenho mães que me ligam dizendo assim: olha, doutor Neri, por favor, converse com fulano sobre porque ele está dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, tudo, ele não está fazendo isso, ele não se alimenta, é fast food, é dependência tecnológica o tempo todo. Converse com ele, agora não diga que foi eu que falei. Então a gente começa por um erro básico. Como é que você, pai e mãe, não consegue gerenciar minimamente a vida do seu filho? Porque nós temos essa responsabilidade. O filho, ele é nossa responsabilidade enquanto gestores da família. Então acho que a gente começa errando aí. Então as crianças, elas estão com uma alteração gigantesca de sono, que vai trazer um prejuízo cognitivo e emocional, e a longo prazo ele vai ser talvez um dos grandes problemas daqui a 20, 30 anos de quadros. Kleber, existem alguns estudos que mostram que ao longo da nossa vida nós vamos perdendo um padrão de ondas cerebrais, que são ondas médias. Essas ondas médias, elas são muito importantes para reserva cognitiva. E essa reserva cognitiva, quando ela está baixa, ela pode gerar, ser um preditor de quadros demenciais. Então, quando eu avalio, por exemplo, um idoso lá no consultório, um dos itens que a gente faz é verificar no eletroencefalograma como é que estão essas ondas médias. Eu estou pegando crianças de 10, 11, 12 anos que estão apresentando padrões de ondas cerebrais, padrões de ondas médias muito parecido com idosos, como se fosse um cérebro já cansado. E aí a minha pergunta, e eu falo isso para os pais, é o seguinte: bom, será que seu filho começa a demenciar aos 50 ou aos 55? Porque existe uma possibilidade. Então, esse é um grande ponto. O primeiro ponto está na família. E aí eu falo do sono, a gente tem que pensar na alimentação, a gente tem que pensar na rotina diária. O primeiro lugar que as crianças precisam aprender a lidar com frustrações é em casa. Só que me parece que a gente está com medo, a gente está com aquela necessidade. Nós aprendemos a amar os nossos pais porque eles eram exemplos. A gente está hoje desejando e pedindo, implorando pelo amor do nosso filho. E esse é um grande erro.
Eu estou lá o tempo todo. Você ama papai, você ama papai. Uhum. E esse é um grande problema. Nós amávamos os nossos pais independentemente do puxão de orelha. Eu dei muito trabalho e assim, Até esse perfil de mais afeto, de mais proximidade, de abraço, do beijo, né, do carinho, realmente, há anos atrás, isso era mais difícil, né? Os pais eram mais frios, né, eram mais duros, mas nem por isso os filhos deixavam de admirar, de respeitar, de amar. exato. E nós tínhamos, hoje a gente tem que pensar muito que nós não temos tanto tempo quanto nossos pais tinham, mas a relação era diferente. E hoje a gente fala muito em qualidade. Então eu não falo hoje mais em quantidade de tempo, mas na qualidade do tempo que eu tenho com meu filho. Então esse seria o primeiro fator, pensar numa reformulação em casa daquilo que eu preciso. Isso dá trabalho, isso leva muito tempo. Segundo item, a própria escola, né? Eu posso ter na escola os melhores equipamentos, a melhor estrutura, mas se eu não tiver uma família, ou se a relação família-escola ela não está bem, pode ter certeza que na própria escola esse ambiente ele também não vai ser favorável, vão existir muitas fraturas na própria relação. Então os professores eles precisam hoje de capacitações específicas. Nós estávamos na Expo Educ e eu vi muitas palestras incríveis, onde a gente dizia o seguinte: olha, vamos ter que dar um passo atrás, vamos enumerar, eu digo que não seria perder, mas vamos parar 6 meses para avaliar o que a escola realmente precisa. Vamos parar 6 meses para ter indicadores das crianças que estão conseguindo atingir aquilo que é esperado, mas das crianças que não estão conseguindo atingir, e vamos fazer um trabalho específico. Então, eu acho que a gente está precisando, enquanto escola, enquanto família, parar um pouco, olhar o que está errado e hoje fazer alguma coisa. A gente tem que trocar o pneu com o carro andando, infelizmente. Neri, eu estava vendo aqui alguns números, a Datafolha realizou uma pesquisa no ano passado e diz que 8 em cada 10 jovens de 15 a 29 anos apresentaram algum problema de saúde mental. A maioria desses jovens sofreu com pensamentos negativos, que se refere a 66%, dificuldade de concentração, 58%, crise de ansiedade, 53%, e além disso, 20% relataram ter transtornos alimentares e pensamentos suicidas, 13% desses jovens, né? Ou ter ferido o próprio corpo por meio de mutilação, 6%. E mais da metade, 51%, considera sua saúde mental como regular, ruim ou péssima. A maioria dos problemas é relatada por meninas e mulheres, 90%, contra 76% de meninos e homens. Como é que você analisa, Nery, esses números? Isso realmente é algo preocupante, é Assustador, assustador, assustador. né? E o impacto disso para os próximos anos, se nós não tomarmos providências enérgicas e urgentes, né? Aqui em Natal, por exemplo, nós temos tentado fazer a nossa parte, né? Realizando o Fórum de Saúde Mental, vamos trazer na Câmara Municipal, trazer à tona a pauta da saúde Uhum. mental, através agora de audiências públicas no Setembro Amarelo. E a gente precisa entender que essa questão da saúde mental é uma pauta transversal. A gente sabe que isso vai envolver a escola, isso vai envolver a família, isso vai envolver questões de saúde pública, questões educacionais, questões de segurança pública também, porque num primeiro momento é preciso que tenhamos ações paliativas para minimizar e enfrentar esse tipo de situação. E precisamos ter pessoas capacitadas, políticas públicas voltadas para a saúde mental de uma forma multidisciplinar, de uma forma transversal, envolvendo todos os atores, a sociedade civil organizada, como eu disse, a família, a escola. E como é que a gente pode, na prática, enfrentar essa dificuldade, enfrentar esse problema? Como é que o poder público deve agir nesse sentido? E o reflexo desses números alarmantes que eu citei aqui ao longo dos anos, né? Onde é que a gente vai parar com isso? Vou começar pelo fim. Daqui a 10 anos, Kleber, que os pais. Hoje a gente ainda fala muito de que a escola. Eu quero que meu filho passe no Enem.
seja em medicina, direito, depende muito de cada realidade. Só que daqui a 10 anos nós vamos querer uma coisa: que as crianças sejam felizes. Pode ter certeza disso. Porque no limiar entre saúde mental e doença, é um limiar muito frágil. Você estava falando números aí que são assustadores. Se eu pensar que a cada 10 crianças numa sala de aula, 8 vão ter prejuízos de alguma forma, a gente está falando de números assustadores. Então, algo realmente precisa ser feito, como você disse, de uma forma assim muito clara. O que eu tenho que fazer agora de emergencial? O que eu tenho que garantir de forma emergencial? E quais são as ações que eu vou ter que montar ao longo dos anos para que daqui a 10 anos eu não tenha esse efeito? Porque essa é uma ação que ela não deveria começar hoje, ela deveria ser analisado para a gente poder traçar os melhores planos, mas ela tem que ser planejada a médio e longo prazo. Hoje a gente tem alguns pontos de caráter mais urgente que nós temos que fazer. Mas a ideia de propor esse debate público, né, eu acho que esse é o pontapé inicial para que a gente faça alguma coisa. Porque se não houver esse estudo e essa parceria, seja parceria público-privado, seja uma ação pública, mas que reflete também no privado, a gente tem que sentar. A gente tem que ir ao especialista. A gente não pode mais ficar esperando o tempo passar e achando que amanhã ele vai amanhecer melhor, que amanhã ele não vai tentar suicídio. Eu atendo crianças e adolescentes no consultório que os pais chegam lá dizendo: olha, já tentou uma vez, tem ideia de suicídio. Isso é mais comum do que a gente pensa. Isso em todas as classes sociais. Então a violência ela está presente em todas as classes sociais. E a ideia suicida, a automutilação, a dificuldade em lidar com frustrações, ela também está presente em todas as classes. A grande questão é que, onde eu tenho uma classe mais privilegiada, que tem uma condição de ir num bom psiquiatra, de buscar as melhores terapias, é fácil. Mas e a população carente? Está lidando diretamente com tudo isso. Como é que vai ter acesso? Como é que vai ter acesso a algo que é caro? É muito caro. Então eu acho que sim, acho que a ideia do debate, a ideia de trazer os profissionais, de pensar essas políticas públicas, né, a médio, o que tem de urgência e a médio e longo prazo, é essencial, principalmente para aquela Natal que eu quero, para aquele Rio Grande do Norte que eu quero, porque está assustador. É assustador os índices quando a gente pensa em saúde mental, eles são assim alarmantes. Nery, como é que você vê a questão da influência das redes sociais nessa questão da saúde mental? A gente viu, e agora mesmo você falou, que ao longo dos anos os pais vão querer simplesmente buscar a felicidade dos seus filhos, né? E antes os pais queriam se realizar, né, nos próprios filhos. Então, muitas vezes, não, você vai fazer o curso de Direito, você vai fazer o curso de Medicina, você vai fazer o curso de Engenharia, que é para seguir a carreira do pai, ou porque é uma profissão que eu sempre sonhei em ter e não consegui, e agora eu quero que meu filho faça, porque o caminho do sucesso é ele ser médico, é ele ser advogado, é ele ser juiz, é ele ser engenheiro. E hoje, na prática, a gente sabe que estão surgindo novas profissões, que muitas dessas profissões tradicionais estão ficando obsoletas, o mercado de trabalho não está conseguindo absorver e, consequentemente, gera uma frustração nos pais, gera uma frustração nos jovens e, consequentemente, como eu disse, tem a questão da influência das redes sociais. Hoje a gente vive um mundo onde a vida instagramável, muitas vezes, ela dita padrões que a sociedade tem que se adequar, né? A sociedade tem que seguir aqueles padrões, e se eu não estiver adequado, se eu não estiver de acordo com aquilo que a vida instagramável me obriga a ter, eu não consigo ter felicidade. E aí eu estou frustrado, eu estou em depressão, né? Como se me dissem likes. Exatamente, como se me dissem likes, em engajamento, em comentários, e essa necessidade de aceitação virtual, aceitação social através da internet, isso tem gerado também impactos na saúde mental das pessoas. Como é que você vê esse impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas?
Vamos colocar que hoje as crianças, de uma maneira geral, e também os adultos, eles estão ciclando dentro de telas. Então ele sai da rede social, ele vai para outra, ele vai para os streamings, então ele está ciclando só dentro de telas. Muitas vezes a gente está deixando de viver. Você vai para um show hoje, você vê 90% das pessoas vendo o show através da tela do celular. Ela não está mais vendo o show, ela está vendo o show através da pequena tela do celular dela, porque ela tem que replicar isso de alguma forma. O grande Para ser problema, aceito, ele tem que para dizer ser que está aceito, ali, que está na melhor posição, está no isso, camarote, está de frente para o artista, né? ela Está está ali deixando de presente. viver, ela está vivendo através das telas. E a quantidade de memórias, eu digo muito que a gente precisa pensar em memórias. Quanto eu estou gerando de memórias nos nossos filhos? Quanto eu estou gerando de memórias para que um dia eu tenha algo para contar? O que a gente vê é que as redes sociais, elas são um grande fenômeno. Elas não vão voltar atrás. Pode ser que daqui a pouco surja outra, mas as redes sociais, elas vão estar sempre presentes. O grande problema é quando isso acaba tomando uma proporção na minha vida que eu deixo de viver pensando nos likes, nos engajamentos, na quantidade de pessoas que estão me seguindo. Talvez daqui a 10 anos nós tenhamos o desaparecimento de muitas profissões. Talvez daqui a 10 anos, talvez não, com certeza daqui a 10 anos, metade das profissões que irão existir ainda não foram criadas. A escola ainda tá pensando lá no Enem para o que está de básico lá, que tem lá na universidade sendo ofertado aos adolescentes. Mas metade daquelas profissões vão estar obsoletas daqui a 10 anos. E as outras profissões, elas não foram criadas ainda. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a rede social, ela tem um papel muito importante na vida social, inclusive, de todo mundo, mas ela tem que ser observada enquanto ela não gera prejuízo. E aí você me pergunta, mas Deri, quando é que ela gera prejuízo e qual é o impacto? Aquele processo de ciclagem, de eu sair de uma rede, entrar noutra, sair de uma rede, entrar noutra, isso, ou aquele processo que a gente diz, ficar zapeando. Não estou fazendo nada, mas estou lá. Ele sai de um processo que gera prazer em fazer aquilo, por um processo que gera monotonia em fazer aquilo, ansiedade nos resultados daquilo e depressão. É o que a gente mais observa. E essa dependência excessiva, ela gera, primeiro, um abandono dentro do seio familiar, as pessoas deixam de se falar. Eu conheço muitas famílias que a mãe manda no WhatsApp, ou o menino responde ou pede no WhatsApp para a mãe alguma coisa. Estão todos dentro de casa e muitas vezes é uma casa com 3 cômodos, mas eles estão se falando por uma rede social. Sai Isso é para uma... jantar a família, mas ninguém conversa com ninguém. Cada Não, um tá ninguém. no seu WhatsApp, na sua rede Ou social. mesmo dentro de casa, mãe, traga água, filho, jantar. E parece que estão morando numa mansão que não se escuta se dá um grito. É. Então, esse é um problema. Então, você tem o excesso dessas redes sociais, ou o excesso de telas, isso vale também para os games, isso gera uma diminuição do convívio social dentro do núcleo familiar. Depois, para os amigos, ele deixa de sair, porque é mais interessante estar conversando dentro do mundo virtual, e depois para a área acadêmica ou profissional. Então, você tem normalmente essa escala de prejuízo. O grande problema disso tudo é que hoje essa dependência aqui, ela é considerada um transtorno mental. Ela é considerada um transtorno tão grave quanto o próprio uso de drogas. E é difícil da pessoa reconhecer que tem essa dependência, né? É difícil reconhecer e é impressionante, por exemplo, nas crianças e adolescentes, quando você tira o excesso de telas, como elas ficam mais amáveis, elas ficam menos irritadas. É muito comum no consultório, quando a gente faz alguma orientação, e aí a pergunta é, Neri, quanto tempo meu filho pode usar a rede social? Quanto tempo ele pode ficar jogando? Eu digo, a questão não é quanto tempo ele pode, mas é qual é o prejuízo que ele tem. O que ele deixa de fazer para ficar jogando, o que ele deixa de fazer quando está nas redes sociais ou quando está vendo filmes nessas plataformas. A questão é o que ele está deixando de fazer em prol disso.
Esse é um grande ponto para pensar a quantidade de horas que eu devo ficar ou não. A Sociedade de Pediatria Americana, ela diz o seguinte: até os 8 anos, zero de telas. Neri, a gente sabe que essa questão das políticas públicas para o enfrentamento dessa questão da saúde mental, né, dos transtornos de déficit de atenção, do autismo, né, que são questões hoje que afligem a nossa sociedade, é preciso ter uma pauta diferenciada nesse sentido. Então, a gente vê hoje, como eu disse no início da minha fala, que essa é uma questão que passa por uma pauta multidisciplinar. Né? A gente precisa pensar o ambiente escolar, a escola pública e privada Uhum. preparadas para esse tipo de enfrentamento dos transtornos mentais, da dependência digital, né, da análise do comportamento, de fazer esse diagnóstico, né, que é um processo também difícil de se ter dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente familiar, e também uma questão de saúde pública, né, de termos uma estrutura através do Sistema Único de Saúde capaz de atender essa demanda crescente, né? Como é que você avalia e o que é que você pensa para os gestores públicos acerca de uma educação pública pautada na questão da saúde mental, de um serviço público de saúde nas unidades básicas de saúde, né, instituições preparadas para esse enfrentamento da saúde mental? Como é que você vê as pautas do poder público acerca da segurança pública voltada para a saúde mental? A gente viu situações que foram propagadas através de grupos de WhatsApp, de que haveria um massacre nas escolas e o transtorno que isso causou, né? Os agentes de segurança pública preocupados, os pais com medo de mandar os filhos para as escolas. Então, todo esse trabalho de capacitação, de preparação, né, e as políticas públicas voltadas para essa questão da saúde mental ao longo dos próximos anos. Como é que os gestores públicos do momento, da atualidade, têm que pensar a saúde pública e a questão da saúde mental para os próximos anos e esse enfrentamento começando a partir de agora? Essa é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu acho que a legislação ela precisa se adequar à realidade. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos leis e elas não vão ser cumpridas, infelizmente. A gente sabe que a lei ela deve ser cumprida, que ela tem essa finalidade. Só que quando eu crio uma lei que ela gera uma sobrecarga ou uma sobrecarga de realidades que a escola ela não está preparada, minimamente essa lei não vai ser atendida ou não vai ser cumprida. Então eu acho que a gente está precisando sim conversar com as escolas, conversar com os profissionais. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é nós pensarmos em diagnóstico. Se a gente vai para a área médica, nada se faz sem um bom diagnóstico. A educação me parece que ela não tá sendo percebido isso. A gente ainda está na tentativa e erro. Vamos tentar, vamos ver se dá certo isso. Não deu, volta. Vamos tentar outra coisa. A gente está perdendo muito tempo. Então, ao meu ver, o primeiro ponto é criar leis específicas que façam com que as escolas consigam atender não só as escolas particulares, mas também as escolas públicas. Então, muitas vezes eu quero dizer, olha, na escola eu tenho que ter um psicopedagogo, um psicólogo, um fonoaudiólogo. Digo, aí eu pergunto, será que a rede pública vai conseguir ter um profissional de cada desse para estar dentro da escola? Às vezes não, às vezes eu tenho que botar num centro. A escola particular vai ter? Talvez sim, mas vai ter uma oneração maior para os pais depois disso tudo. E só isso basta, né? Eis a Exato. E questão aí também. vem a questão: ter um profissional lá e não ter, por exemplo, um protocolo de rastreio desde a chegada desse aluno com dificuldade ou na percepção que esse aluno com questões de saúde mental ou de transtorno mental está na escola. Kleber, uma criança ansiosa e depressiva, ela não aprende. Ela não aprende de forma satisfatória. Uma criança depressiva, uma criança que está fazendo automutilação, que está vindo com uma camisa comprida, ou está com uma gola alta, ou está. Nós tivemos pacientes que eles faziam automutilação na cabeça.
Nós tínhamos pacientes que faziam automutilação nas pernas, embaixo do braço, em lugares onde a família não conseguia perceber. Então, eu acho que a gente está precisando sentar realmente para dizer o seguinte: olha, vamos ter uma lei específica para poder. Vamos citar um exemplo bem bacana. Uma criança que tem hoje TDAH e dislexia, que está numa sala de aula. Já existem várias leis, por exemplo, hoje com o autismo, isso é muito importante, com síndrome de Down, isso é muito importante. Mas quais são as leis das crianças que não estão aprendendo, por exemplo, por uma questão de saúde mental? O que resguarda ela? Não temos. Não temos nada específico com relação a isso. Apesar desses indicadores que você falou estarem aí gritando. Então, ao meu ver, nós temos que pensar políticas públicas baseadas em evidência e com aplicação prática, para que eu não tenha que criar uma lei para dizer que a outra lei tem que estar em vigor. Então, esse talvez seja o ponto primordial disso. O que é real? Porque existe uma diferença muito grande entre o ideal e o possível. Então a gente tem que pensar no que é possível hoje, não no que é o ideal. O ideal é um outro mundo que esse ele não existe. Ou seja, rastrear, diagnosticar. E intervir de maneira efetiva, personalizada para cada um. Agora, sem eu identificar, sem eu estruturar um protocolo de rastreio para essas crianças, eu não consigo nem mensurar quantas são. Eu não sei quantas crianças estão em depressão, quantas estão em ansiedade. E, às vezes, para o gestor, seja da escola pública ou da escola privada, é um grande problema ter números negativos. Só que ele não vê que esses números negativos eles vão nortear a própria gestão educacional, as próprias políticas institucionais para sair desse número negativo. E muitas vezes, quando se tinha o desempenho abaixo do esperado, o aluno não está aprendendo, as notas estão baixas, aula de reforço, né? Criavam outros mecanismos que na prática talvez não dessem o resultado ou não dão o resultado, porque as pessoas não conseguem avaliar que por trás daquela falta de concentração, daquela dificuldade de aprendizado, existem transtornos ali ou até mesmo questões familiares, como abuso sexual, não é? Como o ambiente familiar com transtornos do pai, Uhum. da mãe, Sim, sim. alcoolismo, uso de drogas, que terminam impactando na mente dessas crianças, na saúde mental dessas crianças e leva também à dificuldade do aprendizado, né? Então, é um papel da escola também de conseguir identificar e de interagir nessa relação ambiente escolar e ambiente familiar. Pois é, quando você tem esse rastreio feito, ou quando você. Porque às vezes a gente olha, mas não vê, a gente ouve, mas não escuta, e a gente finge que está fazendo uma ação e não está. Então, na hora que a escola ela tem esse papel de observar, de rastrear, ela consegue fazer a melhor intervenção. Você falou de uma infinidade de variáveis que influenciam diretamente para essa criança. Então, quando você tem esse abuso, nem sempre é um abuso, pode ser um abuso físico, pode ser um abuso psicológico, pode ser a própria frustração do pai naquilo que você não está correspondendo e que eu quero que você corresponda a qualquer custo. Quantos alunos, quantos jovens que estudam, por exemplo, para medicina, a qualquer custo os pais querem que ele passe em medicina? Às vezes eles passam, às vezes eles não passam, mas eles cometem suicídio. Eles estão depressivos e ansiosos. Eu falo medicina porque é uma profissão que exige uma saúde mental muito grande, não só na preparação, mas durante o curso. Muita dedicação e muita renúncia, né? Muita. E a cobrança desse processo. A gente viu diversas vezes, olha, estudante de medicina que pulou. Gente, nós estamos numa sociedade que, de certa forma, ela está doente. E nós ainda estamos num nível de cobrança que esse nível de cobrança ele é surreal para o que o outro pode me dar. E mesmo assim eu estou cobrando. Então, eu acho que a gente tem que parar realmente para dizer assim, opa, o que está acontecendo? O que eu tenho que realmente fazer para que a gente tenha um resultado? Porque a gente está fazendo a mesma coisa sempre e o resultado está sendo igual. Ou o contrário, está piorando os indicadores. Os últimos indicadores que você leu aí são assustadores. Quantas vezes a gente já viu
pessoas hoje que são profissionais de grande sucesso, dizendo o seguinte: eu fiz uma faculdade porque o meu pai sonhava, me obrigou, e eu terminei o curso, entreguei o diploma para eles, pronto, pai, tá aqui teu diploma e agora eu vou fazer o que me faz feliz. E hoje está produzindo, está rendendo, né, numa outra área totalmente distinta daquilo que o pai sonhou, né? E é como se ele tivesse cumprido aquele compromisso, né, de presentear o pai com aquele canudo, aquele diploma, numa graduação que não era o que satisfazia, não era o que ele gostaria de fazer, e certamente seria um profissional frustrado na área, né? A gente vê muito isso. É, minha mãe tinha um grande sonho, que eu fosse funcionário público, porque ela era funcionária pública. Meu pai também foi funcionário público. E esse não foi meu sonho. Mas durante muito tempo, todas as vezes que tinha um concurso, ela dizia assim: olha, vai ter o concurso para. E eu dizia: não, não é o que eu quero. Né? E hoje eu fui um aluno que tive muitas dificuldades de aprendizagem. Eu tenho TDAH e tenho dislexia, então era um problema atencional e de leitura. Eu tive várias reprovações. Quando a gente começou, que você estava lendo, olha, faz isso, Neri trabalha com isso, trabalha com neurociência, faz isso. Mas a minha educação básica foi caos total, coitada da minha mãe. E aí a gente vê que as pessoas, com o estímulo certo, fazendo o que é preciso, elas têm uma capacidade de produzir muito, elas têm uma capacidade de transformar os seus destinos. Eu acho que a nossa função, a sua função é transformar vidas. Quando você está lá no teu gabinete, você está pensando em transformar Um vidas. propósito, né? É um Uma causa. propósito, é um propósito. Isso para mim é fundamental. Quando eu estou no meu consultório, quando eu recebo um paciente, uma família sofrendo, o nosso propósito ali é transformar aquela vida. E quantas pessoas a gente vê que passa no concurso público e depois desistem, simplesmente desistem da carreira e vão buscar aquilo que faz bem, que lhe agradam, que lhes fazem felizes, né? Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração hoje. Eu tenho um grande. Eu fui professor de graduação da área de pedagogia durante alguns anos. E eu me assustava com a quantidade de alunos em pedagogia que eles não tinham a menor aptidão para serem professores. Eles queriam estar fazendo muitas outras coisas, mas eles estavam ali porque pedagogia talvez seja hoje a área que mais emprega, seja diretamente ou indiretamente. Então, o que acontecia? Aquela pessoa estava lá, não era aquilo que ela queria, ela passava num concurso público, assumia uma sala de aula e ela estava frustrada, porque não era aquilo que ela queria, mas ela queria estabilidade. Então, essa era uma grande realidade, não só da área pública, mas da própria área privada. Você vê, por exemplo, concurso público de professor, quantas vagas? 50. Vagas para engenheiro, 2. Vagas para professores. Então, é uma área que você tem uma grande quantidade de profissionais, só que se você parar para pensar, isso eu me preocupo. Para você ser professor, você tem que abdicar de muita coisa também. Não é fácil lidar com a família, quando a família está doente, não é fácil lidar com os alunos, e os professores estão também doentes. Esse é um outro fator, os professores não estão bem. Então eu tenho lá a família adoecida, a escola adoecida, e aí quando você me fala do aluno que esfaqueou o outro, a sociedade adoecida. É preocupante. Mas, Neri, o nosso tempo está chegando ao final. Queria agradecer aqui a sua participação, dizer da alegria e da honra de poder recebê-lo aqui, esse bate-papo incrível, um conteúdo riquíssimo, né, para que as pessoas possam acompanhar e assistir no nosso canal do YouTube. Isso serve para pedagogos, para professores, para diretores de escolas, né? Eu acho que esse nosso bate-papo aqui nesse podcast vai render bons frutos aí. Espero que tenhamos colaborado aí, pelo menos em chamar a atenção da sociedade acerca desses números, da preocupação e das possíveis soluções. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela causa que você defende, né, pelo seu propósito de vida. E isso é inspirador para todos nós, é um exemplo para muitos, né, e certamente tem contribuído diretamente para que a gente possa construir
uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais desenvolvida. Muito obrigado pela sua presença e as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer e parabenizá-lo por buscar esse tema, por trazer à tona aquilo que normalmente se coloca embaixo do tapete. Saúde mental, aprendizagem. Eu acho que a gente precisa trazer todos esses atores que estão escondidos à tona e dizer assim: opa, vamos lá, a gente tem que parar de estar aqui no eu acho, a gente tem que ir realmente no especialista para que a gente tome as decisões certas. A gente não tem mais tempo a perder. Obrigado e bate-papo foi maravilhoso. Bom, obrigado aí também aos nossos espectadores aí do YouTube, das nossas redes sociais. Vão aí também, curtam, sigam, se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? Acompanhem os outros episódios também com temas muito importantes que já fizemos aqui no nosso podcast Natal do Futuro. Então, obrigado, conto com vocês e nos acompanhe aí. Tem muita coisa boa para Natal do Futuro que a gente espera. Um grande abraço.